Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? A Bíblia é um livro de símbolos. E por ser um livro escrito pelo Espírito Santo, só pode ser entendida por alguém que tem o Espírito Santo. É lógico que milhões de pessoas no mundo todos os dias leem a Bíblia. Mas elas leem como quem lê qualquer livro. Apocalipse 6, verso 13. As estrelas cairão do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. Olhando pelo ponto de vista literal, como qualquer pessoa ler a Bíblia como quem lê qualquer outro livro, imagine uma figueira, uma árvore de figueira carregada de figos, e então vem um vento forte, sacode ela, e aquele monte de figo cai no chão. É isso que as pessoas entendem quando lê este versículo. Elas imaginam as estrelas caindo do céu na terra assim, como este monte de figos cai no chão quando o vento sopra. Agora, o Sol é a estrela mais próxima da Terra. E aí está o Sol e a Terra em comparação de tamanho. Tem como o Sol cair na Terra? Mas a Bíblia não diz que é só uma estrela que vai cair na terra, mas é tanta estrela que é como os figos que caem no chão quando a figueira é balançada por um vento forte. Depois do Sol, a estrela mais próxima da Terra é Alfa Centauri. Ela tem aproximadamente o mesmo tamanho do Sol. Tem como a Alfa Centauri e o Sol cair sobre a Terra? Não vou falar nas outras estrelas, que são milhares de vezes maior que o Sol. Mas a verdade é que o ensinamento errado sobre a Bíblia gera ateísmo. Você ensina para a sua igreja que essas estrelas que cairão sobre a terra são estrelas literais. Quando estes jovens crescerem e estudarem sobre o universo, sobre astronomia, eles vão ver que é impossível uma só estrela cair na Terra, e então vão achar que a Bíblia é um livro de mentiras. E então gera aí futuros ateus. É por isso que o irmão Brana disse: nenhum homem está preparado a pregar o Evangelho a menos que tenha o batismo do Espírito Santo. Se você tiver o batismo do Espírito Santo, você vai ler a Bíblia entendendo seus símbolos pelo lado espiritual e não apenas literal. Mas tudo na Bíblia é espiritual, não há nada literal? Sim, há muitas coisas literais. Mas você tem que ter a percepção de saber quando a Bíblia está falando em sentidos literais e sentidos espirituais. Essas estrelas que cairão dos céus, como o figo cai da figueira quando ela é abalada por um vento forte, se referem a pessoas que são abaladas por ventos de doutrina. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. Apocalipse 12, versos 3 e 4. Quem é o dragão? Dragão é Satanás, um espírito religioso oposto à palavra de Deus. Ele estava em Roma nos tempos dos impérios? Sim, estava. Mas o Império Romano terminou, acabou. Só que o dragão, Satanás, não, pois ele é um espírito.
Ele continua no romanismo, não no Império Romano, mas no romanismo eclesiástico. O romanismo eclesiástico é o sistema católico? Sim, ela se diz Igreja Católica Romana. Católica significa universal. Ela é romana, universal. Ela é um espírito romano no mundo todo. Então, o espírito religioso do dragão Satanás está nela. Foi ela que arrastou com sua cauda a terça parte das estrelas dos céus e jogou na terra. Foi ela que ensinou os filhos de Deus as estrelas matutinas que estavam no céu. Jó, capítulo 38, verso 4, 5, 6 e 7. A comerem do sacrifício da idolatria. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Para ser um filho de Deus, você tem que nascer do Espírito. Para ser um filho da denominação, você tem que nascer da carne, comer do sacrifício da idolatria preparado por ela. Eles estavam nos céus, assentados em lugares celestiais com Cristo, mas a doutrina trinitária de três pessoas distintas, criada no século III, arrastou a terça parte deles e jogou na terra, na carne, no literal, saíram do espírito. Estas são as estrelas que caem do céu, como os figos caem da figueira, quando esta é abalada por um vento forte. A mensagem do sétimo anjo te tira da terra e te coloca em Cristo, nos céus outra vez. O sol escurecerá e a lua não dará o seu brilho. Isso sim é literal, não é, irmão? Sim, é literal. Isso tem acontecido. São os eclipses lunares, os eclipses solares. Mas também tem aplicação espiritual, pois o sol representa a palavra de Deus. E quando a Bíblia diz o sol escurecerá, conecta-se com aquela palavra que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade se multiplicou tanto que as pessoas já não conseguem ter o brilho da palavra de Deus em suas almas. O sol da justiça se escureceu em seu ser. O irmão Branham mostrou isso quando desenhou o quadro das 7 eras. A última era é uma bola completamente escura. O sol da justiça se escurece nesses últimos dias. A lua não dará o seu brilho porque a lua depende do sol para brilhar. Na verdade, ela não tem brilho, ela reflete a luz do sol. E se o brilho do sol desapareceu dos púlpitos das igrejas, é lógico que a lua, a congregação, a igreja não dará o seu brilho.